Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lara, esse é Desconversas Literárias, Socializando a Leitura, e hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais conhecidos da autora Hilda Hilst, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos lá? Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão foi publicado em 1974 e foi o primeiro livro de poesias da autora após a sua publicação de livros de teatro e prosa. A temática presente nesse livro é a presença do corpo como um artifício simbólico do indiscutível vínculo com a memória, em que a relevância é inquestionável para a construção do discurso lírico-narrativo. Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão é dividido em 7 títulos que reúnem diversos poemas, e ao final, um capítulo dedicado à autora. Os títulos que constituem o livro são 10 chamamentos ao amigo, O poeta inventa viagem, retorno e sofre de saudade, Moderato cantabile, Ode descontínua e remota para a flauta e oboé, de Ariana para Dionísio, Prelúdios intensos para os desmemoriados do amor, Áreas pequenas para bandolim e poemas aos homens do nosso tempo. Vamos então para a leitura e análise dos poemas. Começarei pelo poema 1, presente no título 10 chamamentos ao amigo. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, porque esta noite olhei-me a mim como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse escapar de sua casa que é o rio, e deslizando apenas nem tocar a margem. Te olhei, e há tanto tempo entendo que sou terra. Há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu, pastor e nauta. Olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. No poema encontramos 2 personagens, o amado e quem o ama. O eu lírico, que ama, pede pela atenção do amado, e a gente pode encontrar nos versos. Olha-me de novo, espero que teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu, na espera, então, da vinda desse amado. O olha-me de novo e mais atento. Então, a gente consegue perceber um eu lírico que está chamando, querendo chamar a atenção e possuir essa atenção para si do seu amado. É a partir do eu lírico que nasce o encontro e a expectativa para com o seu amado, envolvido de um enorme e intenso desejo, uma característica que é bem recorrente nas obras da autora. Ainda podemos destacar o fato de que o poema se passa à noite, e a noite carrega consigo um simbolismo de introspecção. E realmente a gente pode ver que essas reflexões do eu lírico em relação a quem ele ama são feitas de modo mais introspectivo, em que ele está desejando a vinda e a atenção do seu amado. Outro fato que chama a atenção é o título ser direcionado ao amigo, o que a gente pode relacionar com as cantigas trovadorescas. Mas o que são cantigas trovadorescas? Pausa para explicação. As cantigas trovadorescas eram textos literários recitados na companhia de instrumentos musicais. Essas cantigas estão reunidas em livros que são chamados de cancioneiros. E essas obras fazem parte do movimento literário chamado de trovadorismo, que surgiu durante a Idade Média no século XI. Essas cantigas eram divididas em cantigas de amor, de amigo e de escárnio ou maldizer. No poema, podemos identificar elementos que se assemelham às cantigas de amigo, em que o amado também era chamado de amigo. Normalmente, esse amado está distante e o eu lírico deseja o seu retorno, a sua atenção e o seu amor. Então, no trabalho da Hilda, a gente pode perceber também a presença de elementos básicos, como a água e a terra ali em todo o poema. O eu lírico se identifica como a terra, em oposição à água, que é o seu amado, E essa identificação a gente pode entender como a água que vai vir para molhar essa terra, para deixar ela fértil, para que dê bons frutos. A água, ela é um símbolo relacionado às emoções, tá? Dessa forma, o eu lírico, que se identifica como a terra, deseja os sentimentos do seu amado, que é identificado no poema como a água. Nessa oposição entre eles, a gente consegue perceber uma certa sensualidade que traz a intensidade do poema. Então aqui a gente percebe que tem uma invocação do amor puro e verdadeiro, bem como o desejo carnal, aquela sensualidade implícita ali.
Vamos então à análise do segundo poema, que é o poema número 5, presente na seção O Poeta Inventa Viagem, Retorno e Sofre de Saudade. Ah, se eu soubesse quem sou, se outro fosse meu rosto, se minha vida magia fosse a vida que seria a vida melhor noutro rosto. Ah, como eu queria cantar de novo, como se nunca tivesse de parar, como se o sopro só soubesse de si mesmo através da tua boca, como se a vida só entendesse o viver morando no teu corpo, e a morte só a mim se fizesse morrer. Então, no poema, a gente tem uma das principais características da poesia de Hilda Hilst, que é a introspecção e a busca pelo eu. Já ali no primeiro verso, se eu soubesse quem sou, em que o lírico então se mostra que não sabe quem ele é, está procurando um entendimento próprio de suas emoções, de sua essência mesmo. A gente consegue retirar esses questionamentos do eu lírico, em que ele se pergunta e se ele fosse outra pessoa, se ele tivesse outro rosto, se ele tivesse outra vida, se ele pudesse cantar, né? Então a gente consegue tirar esses questionamentos aí através da fala dele. Podemos compreender nesse poema uma certa crise de identidade, em que o comparar-se olhando a vida do outro faz com que nos questionemos sobre as nossas escolhas, sobre a nossa personalidade, sobre o nosso gosto. Porém, ele não tá sozinho, né? A gente tem também a presença de uma outra pessoa ali a quem o eu lírico se dirige, que tem a vida. Então, o outro tem a vida, tem o respirar, tem esse viver. E então a gente consegue identificar que esse outro é quem o eu lírico ama, né? Então, na última estrofe a gente consegue identificar ali que ele considera a vida somente no outro, mas em si é a morte. Então, a vida está no outro e a morte está em si. Vamos então para a leitura do poema 11, presente na seção Áreas Pequenas para Bandolim. Antes que o mundo acabe, Túlio, deita-te e prova esse milagre do gosto que se fez na minha boca enquanto o mundo grita belicoso, e ao meu lado te fazes árabe, me faço israelita, e nos cobrimos de beijos e de flores, antes que o mundo se acabe, antes que acabe em nós nosso desejo. No poema, temos uma característica que acontece em algumas obras de Hilda, dar nome ao ser amado. Nesse poema, o nome é Túlio, pessoa que o eu lírico ama, e está presente no primeiro verso da poesia. Então, o eu lírico aqui ele não está se dirigindo para um desconhecido, uma pessoa qualquer, mas sim para alguém específico. A construção desse poema acontece a partir do estabelecimento de opostos. O amor e o belicoso, ou seja, o amor e a guerra, colocados em contraste, além do árabe e do israelita. Porém, o sentimento deles acaba com as diferenças e aproxima esse casal, né? Passando uma ideia de que o amor vence todas as adversidades. Além disso, o poema também demonstra uma intensidade em aproveitar todos os momentos antes que tudo acabe, principalmente o desejo deles os dois em estarem juntos. Essa construção ocorre de maneira que, conforme o poema vai se desenvolvendo, a ideia da intensidade vai aumentando e afunila até chegar na última estrofe, que é o nosso desejo, né, que tem ali então todo um destaque. Esse destaque, então, só nos reforça a ideia de que o desejo deles é maior do que tudo e que o amor deles é muito maior do que as adversidades que eles encontram no caminho. Por meio da presença de elementos como a boca, o gosto, o beijo, que carregam consigo uma sensualidade subjetiva, a gente consegue encontrar um certo erotismo provocador que seduz não só o Túlio, que é a quem o eu lírico está se dirigindo, mas também ao leitor. Por fim, temos o poema 1, presente na seção Poemas aos Homens de Nosso Tempo, que finaliza a obra Júbilo Memória no Viciado da Paixão. Senhoras e senhores, olhai-nos. Repensamos a tarefa de pensar o mundo. E quando a noite vem, vem a contrafação dos nossos rostos. Rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. Há muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas. E sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores, e essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando o amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente
no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa, e o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move, e mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Antes da gente analisar esse poema mais detalhadamente, a gente precisa entender que o livro Júbilo Memória no Viciado da Paixão foi lançado em meio à ditadura militar. Os poemas aqui presentes, em sua maioria, referem-se a esse momento da ditadura. Mas, passado esse momento, eles seguem tendo sentido e sendo importantes. Possuem a marca temporal sim, mas sobrevivem a essa marca. O poema inicia com um chamamento. Senhoras e senhores, olhai-nos. Uma invocação para que as pessoas prestem atenção no que será dito. O segundo verso diz: repensamos a tarefa de pensar o mundo. Mostra uma ação tomada pelo eu lírico como um aviso para que, em conjunto, as pessoas repensem o mundo. Esse pensar, esse convite ao pensar, acontece na noite, que é, além de um momento representativo de introspecção e reflexão, era o momento do dia em que as pessoas da resistência encontravam-se para refletir e pensar sobre o mundo. Então, a representação do momento do dia usado pela resistência transcende o simbólico. Logo após, temos rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. Aqui temos as pessoas que estão pensando, discutindo, refletindo. Os rostos representam os sujeitos que pensam e logo se tornam perigosos para quem está no comando, para quem está no poder. Na estrofe seguinte temos: a muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas. E sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. Aqui, então, o eu lírico mostra que cabe ao poeta, por meio de sua poesia, ser um sujeito que promove a resistência, bem como ser um guardião dessa memória coletiva, que não vai deixar cair no esquecimento todos os momentos de censura em que tiveram as pessoas que foram caladas. Em O Homem Não Pode Ser Engolido por Vossas Gargantas Mentirosas, o homem está ali como uma representação da sociedade. Depois, o eu lírico fala sobre o poeta e a ideia. A ideia é o que inspira o poeta a escrever e possui uma força muito grande, destacado no poema inclusive em letras maiúsculas, e expressa então um ato de resistência a esse movimento, mostrando que as atitudes de amor são mais valiosas do que o brilho fugaz de vossas botas, ou seja, os coturnos dos militares. A ideia é ambiciosa, pois representa o mundo, e é santa porque está voltada a ajudar a humanidade. O eu lírico argumenta na tentativa de defender a sua ideia de que há muito mais a se ganhar com o amor e o diálogo do que com a violência e com a guerra. E a gente pode identificar esse pensamento na estrofe. Cantando o amor, os poetas na noite reprensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, ou seja, na poesia tem muito mais vigor e força por não ser solúvel. Ao contrário, né? A poesia é palavra de força. No amante fazedor da palavra, ou seja, o poeta que contempla uma força e tem a imaginação ao seu favor, de modo que ela ajuda a pensar a sociedade injusta, e através da palavra ele busca tocar o leitor. Do que na mão que esmaga, ou seja, né, do que na mão que mata, do que as atitudes que mais destroem, do que constroem. Por fim temos: e o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move. E mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Aqui, então, a gente tem o amor dos poetas pelos homens, que é mais forte e há de ser mais forte, quanto menos parecer. Ou seja, quanto menos acharem que a poesia não está dizendo nada, que não está representando nada, maior será essa presença e essa preocupação com o momento e com os homens. O livro em que acabamos de conhecer e ter uma breve amostra é um dos livros mais conhecidos de Hilda Hilst
e conta com temáticas muito atuais que facilmente conseguimos conectar com assuntos presentes no século XXI e em muitos poemas nos identificamos. Como podemos observar na produção de Hilda, muitos poemas são fechados e possuem dentro de si uma lógica a serem observadas e uma fluidez que auxilia no desenvolvimento da leitura e da interpretação. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e principalmente de ativar as notificações para não perder nada do que sair aqui. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!